Bom dia, é com muita alegria que hoje nós recomeçamos, acho que só reiterando, talvez, né, uma sensação que a gente saiu daqui. A comissão saiu ontem, aqui à noite, né, mesmo debaixo de chuva, mas muito contente com o dia de ontem, de como as falas ficaram repercutindo, de como foi um dia feliz, né? Feliz no sentido performativo, né? Teve acontecimentos aqui em torno da proposta do evento. Então, desejo também que hoje o dia seja tão estimulante, empolgante quanto ontem, e é com muita alegria que eu recebo a Luísa Leite e a Leda Carton. Os títulos, né? O título da Luísa é O Amor é Esquisito, a tradução de uma autobiografia, e o título da Leda é Tudo que é Escuro e Inquietante. E essa mesa se chama, né, na programação, Correr o Risco. Então, vai começar pela Luísa, eu apresento, depois eu vou apresentar a Leda. Então, a Luísa, né, é escritora, editora e pesquisadora, fez mestrado em Antropologia no Museu Nacional, na UFRJ, e doutorado em Literatura na UERJ. Criou a editora independente Fada Inflada e publicou Rasuras na Água pela Azog em 2002, Cavalo Imóvel pela Zaz em 2015, Tudo que se aproxima faz um som pela Garupa e pela Exal em 2021, Cineminha Xangai pela Fictícia em 2023 e A Superfície dos Dias pelo Círculo de Poemas Fósforo 2024, entre outros textos. Então, Luísa, muito bem-vinda e eu passo o anel para você. Tá bom. Bom dia, acho que... Bom dia. Tá rolando? Não, você acendeu. Tá com esse? Quer ficar aí? A gente troca. Vamos lá, tem que ficar. É aí. Oi? Agora foi. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos organizadores, a Rosana, Aline, Paloma, Francisco, Ida e Flávia. Também a todas as pessoas que colaboraram de alguma forma para que esse encontro aqui fosse possível. É uma alegria participar dessa roda, né, sobre um assunto que é tão inspirador. Ou assuntos. Eu na verdade, no doutorado eu pesquisei livros ilustrados e falei muito da relação imagem-texto, mas não vai ser sobre isso que eu vou falar aqui hoje. E eu fiz um experimento a partir de um material autobiográfico. Então vamos lá. A casa é sempre uma nova casa e a língua raramente é a minha. Mesmo quando decido falar, estou despreparada. Rob Myers. Laura Whitner diz que traduzir Franco O'Hara requer olhar para o modo como ele aperta o cigarro entre os dedos enquanto lê o poema Uma Coca-Cola com Você. Antes de iniciar o seu trabalho, a tradutora tenta assimilar alguma coisa que antecede as palavras. Observa como ele encara a câmera por uns instantes, depois volta ao texto. Traduzir é também caminhar pela cidade com o poeta, que fazia anotações das coisas mais corriqueiras. Ele diz que é feliz por gostar tanto de alguém, e que é feliz por esse alguém gostar tanto de iogurte. Em seus poemas, que ele chamava de Faço Isso, Faço Aquilo, aparecem tulipas fosforescentes, um ovo silencioso, a palavra sardinhas, escrita sobre uma tela, e uma criança escondida atrás de uma árvore. Whitner capta, sim, o ritmo em sua acepção mais ampla. O ritmo não só do poema, mas do corpo e da voz de O'Hara. O antropólogo Steven Feld diz que uma voz é como uma impressão digital, singular e reprodutível. Um fenômeno físico que faz vibrar. É também o que ouvimos quando lemos um poema. Traduzir a voz tem a ver com a percepção das experiências que antecedem e excedem o corpo que escreve.
Kenneth Coke, um poeta muito amigo de O'Hara, dizia aos alunos que podiam copiar poetas admirados sem o risco de perderem a própria voz. Penso que não se perde uma voz, porque ela está atrelada ao modo como uma pessoa cruza as pernas no metrô, franze a testa quando não entende o que ouve, pousa uma mão sobre a outra, ajeita o casaco ou descasca uma tangerina. Começo então a preparar essa fala me propondo um experimento. Traduzir uma autobiografia escrita por mim aos 12 anos. Um ano após ter me mudado para Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, onde vivi até os 19. Durante a minha adolescência, esses textos em inglês foram reunidos e publicados por meu pai aqui no Brasil, em uma edição artesanal, com um projeto gráfico que ele mesmo fez. Na introdução, aí tem aqui a mancha do livro. Na introdução, eu escrevo: este livro contém muitas memórias, acontecimentos, tempos difíceis e tempos felizes que fizeram parte da minha vida. Esta autobiografia me ajudou a olhar para trás mais do que eu fazia antes. Como diz Ana Cristina César, eu era menina e já escrevia memórias envelhecida. Esse exercício de rastreio da minha própria história foi proposto por um professor de uma escola católica progressista, onde eu e meu irmão fomos estudar quando éramos ainda imigrantes ilegais e não podíamos ser matriculados numa escola pública. Nessa escola em que cantávamos Blowing in the Wind nas aulas de música e frequentávamos comícios do Partido Democrata com os professores, minha mãe dava aulas de arte em troca das mensalidades. Ao olhar para trás, busquei ao longo de um ano produzir uma experiência de continuidade anterior ao momento em que mudei de país e de idioma. Na autobiografia, falo da memória, como se fosse possível acessá-la em algum lugar concreto, como se ela simplesmente estivesse ali à espera de um esforço de representação. Talvez por isso os textos soem engraçados, porque transmitem, salvo algumas exceções, muita certeza, certeza demais, a respeito do passado. Em geral, começo os textos com o verbo lembrar, me remetendo às diferentes idades da minha curta vida. Lembro que meu pai ligava sempre o rádio no carro. Tinha uma música que era hit e tocava o tempo todo. Agora toca no rádio às vezes, mas só tipo uma vez por mês. Lembro de muitas coisas dessa casa. A temperatura baixa no inverno, o vento que batia com força nos pinheiros, a chuva congelante que batia com força no telhado. Lembro que 2 primas estavam passando a noite. Eu sonhei com um monstro. O monstro estava do lado de fora. Ele pulava até minha janela e arranhava o vidro. Realmente não me lembro o que eu fiz ou o que eu disse tentando impressionar alguém. Digo coisas tentando impressionar as pessoas toda hora. Não sei bem o que, mas faço isso pelo menos uma vez por dia. Lembro que eu era impaciente quando tinha 2 anos. Minha mãe sempre dizia que eu me preocupava muito. Eu ainda me preocupo. Silvia Molloy termina o livro Viver Entre Línguas com uma pergunta. Afinal de contas, em que língua sou? Posicionada na última página do pequeno livro sobre multilinguismo, a pergunta parece retórica. Uma provocação para quem acabou de ler sobre o perigo que é aprender outra língua. Ou, como diz a autora, uma maneira de romper com o que é seguro. Molloy nasceu na Argentina e primeiro falou espanhol, passando depois ao inglês, sua língua paterna. Por fim chegou ao francês, da linhagem materna, idioma que aprendeu com uma professora particular ainda criança. A sensação de estar entre e o subsequente desassossego são mais do que questões teóricas ou impulsos para a criação literária da escritora. A pergunta de Molloy, no fim do livro, parece retórica porque ela sabe, uma vez multilingüe, que está sujeita à estranheza do ir e vir entre línguas.
isso que ela chama de switching, mudar de idioma no meio da frase, abala a fundação da casa, fazendo com que o falante esteja sujeito o tempo todo à instabilidade. A pergunta em que língua sou, a escritora responde com um entre-lugar. Aos 12 anos, diante de um novo país, ingresso no risco que é falar outra língua. Mas em vez de escrever um texto híbrido, a partir desse ir e vir, recomponho o meu passado no Brasil sem escrever uma única palavra em português. Na autobiografia, ressoa uma voz que busca alguma adequação e ancoragem, refletindo com uma certa seriedade alguns temas como o amor, a morte, a velhice e o trabalho. O meu diário alguns trechos. O meu diário deve ficar com a minha filha. Não sei se terei filhos, só tenho 12 anos agora. Enfim, se eu tiver, é isso que eu quero que você faça com o meu diário. Isso é o que aconteceria se eu morresse velha. Se for agora, dê para minha mãe. Não faço ideia do que quero ser quando crescer. Quando eu tinha 6 anos, eu morava com a minha mãe numa cidade diferente do meu pai. Eu tinha certeza de que eu seria aeromoça. Eu também sabia tudo que as moças dizem. Por favor, apertem os cintos. Depois, quis ser professora e secretária. Quando fiz 9, quis ser caixa de banco. O amor é esquisito. Então, não é uma palavra... Eu sei que não é uma palavra muito boa para descrever o amor, mas é o que o amor é. Você nunca sabe o que esperar ou o que você fará só por causa do amor. Quem sabe se daqui 20 anos vai ter casamento? Eu adoraria ter um parceiro. Não um marido, mas um melhor amigo. Um muito, 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 muito melhor amigo. Ao fazer a tradução desses textos, encontro uma espécie de extracampo da memória, feito do que aconteceu em torno dos eventos narrados. Aos poucos me aproximo da infância, não porque os textos relatam lembranças ou foram escritos por uma criança, mas porque lê-los desencadeia um processo lúdico de composição da memória no presente. Enquanto traduzo minha memória, 40 anos depois, esfarela-se aos poucos, numa decomposição infreável. Em vez de lembrar dos eventos intactos do passado, começo a rastrear o que há de memória nas coisas mais banais do presente. Como diz Jules Renard, citado por Annie Ernaux, a verdadeira felicidade seria lembrar do presente. Escrever como uma criança ou jogar com a linguagem me parecem formas de desaprender a memória, como neste poema da Adília Lopes. 50 anos. Talvez escreva poemas que já li, que outros já escreveram, que eu mesma já escrevi. Esqueço-me da minha vida. Em seu mini dicionário autobiográfico da elegia, Emmanuel Ocar diz que refazer a memória não é narrar a intimidade ou contar uma pequena história individual, mas refletir sobre a linguagem. Em vez de representar o passado, quem frequenta a memória brinca com as coisas. E aí eu trago uma citação dele. Dizem que, ao investigarmos a própria infância, desenterramos lembranças. Ora, não é bem assim. As lembranças nunca tiveram relação com o passado. Elas só existem no presente, no momento e na medida em que eu me lembro. As lembranças são palavras, frases, enunciados, não o passado ou pedaços do passado, mas linguagem e pedaços de linguagem no presente. Esse impulso lúdico visa substituir a elegia clássica, que lamentaria a perda da inocência ou do paraíso perdido num gesto repleto de nostalgia. Ocar chama de elegíaco inverso aquele que busca substituir o caráter sério e o tédio pelo lúdico, o trabalho pelo estudo e a tristeza pela alegria. Em outro trecho da autobiografia eu escrevo: eu tinha uns 5 anos quando morei naquela rua lá em cima de uma ladeira. Sempre pensei que a rua era feita de paralelepípedos. Eu amava o apartamento no 3º andar, mas a minha mente estava meio bagunçada.
porque minha mãe tinha feito uma viagem e eu estava ficando com meu pai. Encontro na gaveta um cartão postal enviado do Irã por minha mãe em 1978. 3 cavalos galopam num campo rochoso. Pequenas flores brancas e vermelhas tremem sob o impacto dos cascos. Minha mãe aguarda uma oportunidade para voltar. Ela escreve no verso do cartão: é como no mar, a gente tem que saber esperar a onda para mergulhar. Na imagem do quarto, onde visto a máscara de urso, estou de pé ao lado da minha cama. Reconheço o quadro pendurado na parede. As células que compõem esse corpo agora são outras. Ainda assim guardam algum resíduo da máscara. A memória apagada do cartão postal. Escondo meu rosto enquanto espero. Traduzir é voltar a pensar como se diz tudo, afirma Laura Whitner no livro Traduzir é Viver. Voltar a pensar, retornar à operação de nomear. Só é possível renomear as coisas porque em algum momento começamos a nomeá-las. Fomos infãs, sem fala. Aos poucos deixamos de perceber as mais diversas gradações da luz para delimitar o fenômeno e dizer luz. Traduzir nos faz retornar a um momento sempre novo em que passamos da experiência inefável às coisas nomeadas. Para Silvia Molloy, a condição da pessoa bilíngue ou multilíngue é capaz de revelar o que em toda língua é alteridade. É possível dizer as coisas de outro modo e, ao mesmo tempo, é sempre insuficiente dizê-lo. Lemos numa língua o rastro de outra. Isso é, segundo Molloy, abro aspas, a fortuna do bilíngue e é também sua desgraça. Ao escolher um idioma, a pessoa bilíngue não está isenta da invasão a qualquer momento pelo que a escritora chama de língua fantasma. Escolher um idioma automaticamente significa o fantasmamento do outro, mas nunca sua desaparição. Quando passa por uma estrada nos Estados Unidos e vê uma placa com a palavra rei, feno em inglês, Molloy lê a palavra como se fosse espanhol, ai, e pensa, o que há? Outro dia, alguém fez um post no Instagram com a onomatopeia para mergulho, plum. Eu li imediatamente, ameixa, plum. Presentificar a memória de um modo lúdico, como sugere Ocar, também pressupõe a instabilidade de um entrelugar. Interrompo a escrita porque minha mãe está visitando. Me chama até a cozinha. Ela conta alguma anedota que tem a palavra nada e soletra N-A-D-A. Ué. Será que... Ah, não. N-A-D-A, enunciando cada letra de um modo teatral. Ouço a água escorrer enquanto ela lava a louça e cantarola c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Diz que quer praticar o seu francês. Minha mãe quer saber quem escreveu o bilhete em cima do móvel da minha casa e justifica dizendo, é uma curiosidade amigável, tipo, mi caça é su caça. Volto a este texto. Me dou conta de que minha mãe incluiu em sua fala línguas que ela conhece pouco. Em geral, seu discurso é uma tessitura do português e do inglês, língua que falou durante 40 anos, vivendo nos Estados Unidos. A operação desconcertante do switching, que Molloy menciona em seu livro, parece muito corriqueira, até natural para minha mãe. Lembro de um telefonema no meu aniversário em que ela disse estar ouvindo uma marvelous voz e que eu deveria ouvir a canção do Luiz Melodia sobre o gato, porque hoje, afinal, é o International Cat Day. Talvez o mais desconcertante seja essa errância entre tantos assuntos. Uma errância que me lembra um pouco a indeterminação no livro Alice no País das Maravilhas. Diferente de Alice, minha mãe parece não se importar com o nonsense e as mudanças súbitas de direção e escala. Talvez simplesmente não considere um risco mudar de língua no meio da frase. Então volta à pergunta de Molloy, em que língua sou? Pensando que há na figura da minha mãe
uma chave para eu compreender como frequentei a memória a partir dessa tradução da autobiografia. Obrigada. Ah, foto. Ah, é, tem uma última. Pô, Luísa, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Leda Cartoon, que é escritora, publicou Formas Feitas no Escuro pela Fósforo em 2023, Bruno Schultz Conduz um Cavalo pela Relicário 2018, Porto e Luminuras 2016, e As Horas do Dia pelas Sete Letras 2012. É mestre em literatura francesa pela USP, traduziu O Peso e a Graça da Simone Weil pelo Chão de Feira em 2020. Com Sofia Nestrovski, é roteirista e apresentadora de 20.000 Léguas, né, o podcast de ciências e livros. Então é autora também, né, pela Fósforo, que saiu o livro do podcast, As 20.000 Léguas de Charles Darwin. Muito obrigada, Leda. Alô, alô. Obrigada, Flávia. Obrigada, Luísa. E obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Rosana e Paloma e todo mundo que organizou esse evento e pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui junto com a Luísa. Primeira coisa que eu queria falar antes de começar o que eu preparei algumas coisas, na verdade. A primeira é que eu e a Luísa, a gente se conheceu pessoalmente ontem. A gente ficou conversando na hora do almoço e ela me contou que ia fazer essa fala sobre a autobiografia dela com 12 anos. E a gente conversando, eu me dei conta de que eu também, desde os meus 13 anos, escrevo uma longa autobiografia que segue até hoje, porque quando eu tinha 13 para 14 anos, eu tinha vivido um ano muito difícil, muita coisa tinha acontecido e eu faço aniversário no finalzinho do ano, no dia 16 de dezembro. Então, logo antes do aniversário, como o ano tinha se completado e eu não estava conseguindo lidar com o fato de chegar aos 14 anos, eu comecei a escrever e escrevi um texto sobre aquele ano. E eu me lembro, inclusive, que tem várias ressonâncias com o que você conta aqui, aquele primeiro texto, porque eu falo que eu começo o texto dizendo que eu vou fazer 93 anos. e aí eu depois me corrijo e falo, não, na verdade é 14. Mas eu fico pensando como será quando eu fizer 93 anos. Eu fico especulando o que vai ser a minha velhice, com quase 14 anos. E o que aconteceu é que, a partir de então, eu escrevo um texto todo ano, desde os meus 13 anos até hoje. Todos os anos eu passei a escrever esse texto, que é uma coisa que eu faço para mim. Nunca pensei em divulgar isso, publicar isso, mas é uma coisa que para mim é importante, para eu poder chegar na idade nova. Como eu faço aniversário no final do ano, parece que eu preciso passar por esse ritual de entender o que foi o ano. Então, é muito legal, é incrível ouvir a sua biografia dos 12 anos. Eu acho que quando a gente tem 12, 13 anos, a gente tem muito mais autoridade para escrever uma autobiografia do que quando a gente vai ficando mais velho. Eu tenho essa impressão. E uma outra coisa que eu queria dizer é que foi muito interessante para mim pensar sobre infância, assim, parar para pensar nessa palavra. Quando eu disse para alguns amigos que eu ia participar dessa mesa, me perguntaram, mas você não escreve literatura infantil? E eu falei, pois é, mas a questão será que é essa? E eu mesma comecei a parar para olhar para tudo que eu escrevo sob a chave da infância. E foi muito interessante, porque na verdade essa chave está em tudo que eu escrevo, até o texto que a Rosana escreveu, um texto maravilhoso, que foi muito importante para mim, quando eu li sobre o meu livro Bruno Schultz Conduz um Cavalo, me ajudou a perceber isso, porque eu mesma nunca tinha me dado conta dessa maneira de como a infância está presente em tudo que eu escrevo. Então fazer essa fala, preparar essa fala foi incrível, para poder olhar para tudo que eu escrevo e entender coisas que estão lá e eu mesma não tinha me dado conta. Acho que isso é uma coisa incrível da universidade e
das pessoas que leem, da conversa que a gente pode ter entre os críticos, os leitores e os escritores, porque muitas vezes os leitores mostram para quem está escrevendo coisas que quem escreve não se dá conta. Bom, eu não preparei slides para projetar, eu acabei nem conseguindo imprimir o que eu escrevi, porque eu terminei de escrever ontem à noite. Então eu vou ler aqui no celular mesmo, tem alguns trechos que eu vou ler para vocês e espero que tudo bem vocês não acompanharem por escrito, porque eu já estava com coisas na cabeça do que eu queria falar hoje, mas eu acabei precisando esperar um pouco e terminar de preparar assim, no calor da hora, porque algumas coisas aconteceram também. Como a Luísa, vou fazer uma fala aqui meio experimental e contar algumas coisas autobiográficas também para poder falar sobre infância e sobre escrita. Então eu queria começar de verdade agora dedicando a minha fala ao Isidoro. Isidoro é meu gato. E meu gato morreu faz pouco menos de um mês. Foi uma experiência super difícil e super traumática. Foi uma morte muito rápida, muito difícil de assimilar. Foram 2 semanas, ele não era um gato velho, tinha 8 anos e pouco. Então foi uma coisa que aconteceu completamente sem preparo. Só de falar eu fico emocionada, porque realmente está muito recente e eu decidi começar falando dele porque ele está muito no meu pensamento, no meu coração. E eu estou ainda sob a chave do luto de ter vivido essa morte. E aí eu comecei a preparar essa fala de verdade. A primeira coisa que eu pensei quando eu pensei na infância foi no Isidoro, meu gato. E eu acho que falar do meu gato e falar da infância são coisas muito próximas, porque a Luísa já falou aqui, acho que é uma coisa em que a gente aqui dentro da universidade, principalmente, sempre pensa quando fala de infância na etimologia da palavra, que é justamente aquele que não fala. Então, assim como as crianças, os animais também são infantes. E eu me lembrei, pensando nisso, num trecho do Bruno Schultz, que é um dos escritores da minha vida, tanto que eu escrevi um livro dedicado a ele, em que ele conduz um cavalo, justamente. Então, ele vai à procura dele mesmo, um menino, e para encontrar ele mesmo, um menino, ele precisa de um animal, ele precisa de um cavalo. E é nos olhos do cavalo que ele se reconhece. Tem um conto do Bruno Schultz maravilhoso chamado Nemrod, que é um conto em que aparece um cachorrinho bebê na casa dele, e ele faz uma grande ode a esse cachorrinho Nemrod. E o que ele fala do cachorrinho como um pequeno e extraordinário cachorrinho que um belo dia apareceu ganindo no assoalho da cozinha, todo desajeitado, ainda com cheiro de leite e de bebê, com a cabecinha redonda, ainda não formada, que tremia, com as patinhas de toupeira escarranchadas e o pelo mais delicado e macio. E aí o que ele diz é que diante de um animalzinho como aquele, o segredo da vida, o seu mistério mais profundo, é reduzido a essa forma mais simples e mais jeitosa de brinquedo. Abria-se aqui para uma insaciável curiosidade. Ainda estou citando aqui. Era muito interessante ter para si esse pedacinho de vida, essa partícula de mistério perpétuo de forma tão engraçada e nova, despertando enorme curiosidade e enigmático respeito por ser tão estranha, tão inesperada. Essa transposição da mesma trama de vida que estava em nós, em forma diferente da nossa, em forma animal. Animais, alvo de curiosidade insaciável, exemplos do mistério da vida, como que criados para mostrar o homem ao homem, para decompor sua riqueza e complexidade em 1000 possibilidades caleidoscópicas, cada uma levada a um fim paradoxal, a uma exuberância de forte caráter.
Livre da teia de interesses egotistas que perturbam as relações interhumanas, o coração abria-se, cheio de simpatia pelas emanações da vida perpétua, cheio de uma curiosidade amorosa e cooperativa, que no fundo era uma disfarçada fome de autoconhecimento. Eu sempre me lembro desse trecho e eu tenho 2 gatos, agora eu tenho uma gatinha, o Isidoro foi embora, e olhando para os meus gatos, porque fico pensando nessa disfarçada fome de autoconhecimento. Toda vez que olho para eles, a gente se olha fundo nos olhos e me parece que tem ali um espelho mais profundo do que qualquer espelho, e não é à toa que quando alguém morre no judaísmo a gente cobre os espelhos da casa, e com a morte do Isidoro lá em casa a gente cobriu os espelhos durante 7 dias, e para mim foi uma revelação ter os espelhos cobertos e me lembrar dele, porque de repente o olhar dele e a lembrança do olhar dele era um espelho mais profundo, mais verdadeiro do que qualquer espelho que eu tivesse no banheiro e que me devolvesse essa imagem tão superficial que a gente costuma ter da gente mesmo. Então eu fico pensando nessa disfarçada fome de autoconhecimento. E essas palavras do Bruno Schultz, elas são sobre os animais, mas elas também poderiam ser sobre as crianças. E acho que olhar para as crianças é algo parecido com isso. Existe aí um olhar de alguém que está muito próximo ainda desse coração da vida. Isso que o Bruno Schultz diz, né? Livre da teia de interesses egotistas que perturbam as relações interhumanas. Tem alguma coisa aí de uma proximidade de quem justamente ainda não adquiriu a palavra, ainda não adquiriu o hábito com a palavra. Então, mesmo que já tenha a palavra ainda é nova, fresca e uma descoberta. Mas voltando ainda para o Isidoro e para esse momento muito difícil que foi ele ficar doente e a gente correndo para hospitais e clínicas e laboratórios para tentar entender o que a gente podia fazer para salvar ele. Fiquei pensando nisso, eu queria contar algumas coisas sobre isso para seguir. Ontem, na mesa da Célia Pedrosa, da Julia Hansen, da Carol Fenati, que está aí, a Célia Pedrosa citou um poema do Leonardo Gandolfi, que está aqui, que cita, o Leonardo foi citado pela Célia e o Leonardo cita a Rosa Monteiro. E eu fiquei com essa frase da Rosa Monteiro, que está no poema dele na cabeça. Quando alguém morre, quando nasce uma criança, o presente parte ao meio e uma fresta se abre. Eu fui atrás do trecho, de fato, da Rosa Monteiro, depois de ver esse poema, que está no livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, e eu vou citar agora o trecho da fonte original. Apenas nos nascimentos e nas mortes é que saímos do tempo. A Terra detém sua rotação e as trivialidades em que desperdiçamos as horas caem no chão feito purpurina. Quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar por um instante pela fresta da verdade, monumental, ardente e impassível. Eu fiquei pensando nisso porque nesses últimos dias com o Isidoro, correndo com ele na caixinha, levando ele para a clínica, para o laboratório, ele foi ficando cada vez mais chateado com a gente, cada vez mais assustado. E era muito duro, aí essa falta de palavras é muito difícil, porque era muito duro não poder explicar para ele por que a gente estava fazendo isso. Não poder dizer que a gente estava fazendo isso para ajudar, para cuidar dele. Até agora, voltando para esses momentos, me dói não poder ter dito isso para ele, porque ele foi ficando cada vez mais chateado com a gente, e isso foi logo antes dele morrer. Então é duro poder ter vivido isso sem poder ter dado essa explicação, sinto que eu devo alguma coisa. Mas o que foi acontecendo, ele foi ficando cada vez mais frágil, e eu fui sentindo essa fresta se abrindo, essa fresta de que a Rosa Monteiro fala, porque o que foi acontecendo comigo, enquanto eu levava o Isidoro para lá e para cá, é que a cidade foi ficando cada vez mais ameaçadora. Eu comecei a sentir algo que eu acho que ele estava sentindo, e eu acho que nessa fresta que vai se abrindo, que a gente está na iminência da morte, de repente a gente
começa a perceber coisas que normalmente a gente não percebe. Comecei a sentir a cidade como uma grande ameaça. Eu acho que a gente se acostuma com as coisas, assim como com as palavras. E a cidade pra gente é um território conhecido, um território comum. Mas de repente, essa quantidade de carros passando, de caminhões, de motos, o barulho, as ruas sujas, cheias de pernas de todos os tipos passando, isso começou a ficar assustador e ameaçador. E eu, depois que ele morreu, estava com muita dificuldade de andar pelas ruas. Parecia impossível. Comecei a me sentir minúscula e frágil, como eu acho que um gatinho deve se sentir. É um medo físico mesmo, que foi voltando para mim e que eu acho que é muito desse lugar de alguém que não entende o que está acontecendo, que não tem esse vocabulário, que não tem essa sintaxe. Bom, o nome dessa mesa aqui é Tudo que é Escuro e Inquietante. Eu elaborei esse nome, pensei a mesa antes de tudo isso ter acontecido. Porque na verdade acho que tudo isso sempre me interessou, esse lugar das formas escuras e inquietantes que ainda não receberam um nome, ainda não tem uma palavra certa para serem chamadas. Eu nem desconfiava que, quando eu elaborei essa mesa, fiz a sinopse, que eu ia passar um mês depois pelo que eu passei. Mas eu acho que, no final das contas, esse relato de uma experiência minha, de passar por uma morte de alguém muito próximo de mim, não é só o relato disso, é o relato de uma experiência que eu venho tendo desde que eu me lembro, que é olhar para as coisas e estranhar as coisas, e me inquietar com as coisas, e perceber que tem alguma coisa que eu não dou conta, e que as palavras não dão conta, e que me escapa, e que por isso me interessa tanto. E a gente se acostuma muito rápido, e quanto mais velhos a gente vai ficando, mais o hábito vai se tornando uma tendência, e a gente vai sendo agarrado e aprisionado pelo hábito, e vai deixando de perceber aquilo que na infância ou nos animais é tão próximo, tão perto da gente, não existe a possibilidade de se acostumar com isso. Mas o tempo vai passando e parece que o hábito vai cada vez criando raízes mais profundas, e a gente precisa entender o quanto o hábito pode ser um alívio e o quanto o hábito também pode ser uma prisão. A gente fica nesse meio do caminho. Eu me lembrei do Proust numa passagem muito bonita dele, em que ele fala que talvez a imobilidade das coisas ao nosso redor nos seja imposta pela nossa certeza de que são mesmo elas e não outras, pela imobilidade de nosso pensamento diante delas. E é um momento em que ele fala justamente sobre o hábito. Fico pensando nisso porque a gente se convence de que as coisas são imóveis, de que elas são isso que elas dizem que são e que a gente diz que elas são, e a gente não percebe que existe talvez a possibilidade de elas serem outras se a gente pensasse nelas de outro jeito, se a gente percebesse as coisas de outro jeito, como eu me vi percebendo quando eu estava ali diante da morte do meu gato. De repente a cidade não era mais a cidade que é todos os dias, ela passou a ser outra. O Proust diz isso num contexto em que ele está descrevendo o hábito, mas ele está descrevendo aquele instante logo depois da gente acordar, quando a gente ainda não despertou completamente, e a gente está ali com o fio. É bonito como ele descreve: o fio das horas, a ordem dos anos e dos mundos vive como um círculo ao nosso redor, mas a gente ainda não chegou nesse círculo, a gente ainda está no meio do caminho. Então tudo pode se embaralhar e se romper, e o quarto em que ele está, por causa disso, como ainda é escuro, pode se tornar vários quartos diferentes, pode ser todos os quartos onde ele já esteve na vida dele, e ele vai ganhando cada vez novas formas. O que ele diz, eu vou citar agora, quando acordava no meio da noite, como ignorasse onde me encontrava, nem sequer soubesse por um instante quem era. Tinha apenas, na sua simplicidade original,
o sentido da existência tal como ele pode pulsar no fundo de um animal. Estava mais nu que o homem das cavernas, mas então a lembrança, não ainda do lugar onde estava, mas de alguns onde morara e poderia estar, vinha a mim como um socorro do alto para me retirar do vácuo, de onde não poderia sair sozinho. Em um segundo passava por séculos de civilização, e a imagem confusamente entrevista de lâmpadas a querosene e depois a de colarinhos de gola rebatida recompunham pouco a pouco os traços originais do meu eu. Eu gosto de pensar nesse instante, logo antes de acordar, nesse meio do caminho, porque eu acho que, assim como no olhar dos animais ou para as crianças, esse instante é um instante em que, como o Proust diz, recupera alguma coisa dessa possibilidade de esquecer o hábito, de esquecer as palavras, de esquecer o véu que a gente vai colocando em torno das coisas, e as coisas por isso se tornam móveis. É muito bonito como ele diz, as paredes rodopiam, o teto sobe. E ele estica, o Proust ele escreve em câmera lenta, né? Então ele estica esse momento que é muito rápido, é quase incapturável, ele estica isso, ele até fala dos quadros de um cavalo correndo, né? E que se você olha a animação do cavalo correndo, você não pensa que são vários quadros, então você vê isso com velocidade, e o que o Proust faz é decompor, né, essa velocidade e olhar para cada quadro, então ele consegue descrever esse instante de nada por páginas e páginas e páginas e páginas, tentar esticar isso ao máximo, como se esse tempo fosse um elástico. Eu gosto de pensar nessa imagem do tempo elástico e vou voltar para ela, o elástico frouxo. Esse instante em que a gente ainda não se convenceu de quem a gente é, que o mundo ainda não se convenceu do que ele é. Então as coisas podem rodopiar, podem virar para vários lados diferentes. E eu acho que eu escrevo para manter esse tempo aceso, para tentar abrir ou encontrar ou voltar para essa fresta do presente, que às vezes se abre sem que a gente procure por ela, normalmente é quando ela se abre. Mas eu acho que a escrita é uma tentativa de manter isso aceso, manter isso aberto, esticar esse tempo que às vezes aparece. Mas eu falei do Proust, o Proust também está descrevendo esse quarto escuro, né? Mas o nome da mesa, o nome da fala de hoje, Tudo que é Escuro e Inquietante, na verdade veio de uma outra referência que eu estou associando ao Proust aqui, que é um livro também que fala do escuro, e essa referência que eu vou citar agora é também sobre alguém que está ali sonolento. É um livro recente de uma russa contemporânea nossa, que é a Lyudmila Olitskaya, e é um livro que fala justamente da infância, chamado As Meninas. Livro maravilhoso. Ele é em torno da infância, mas principalmente ele é em torno de duas meninas, duas gêmeas, a Vitória e a Gaiané, que crescem no final da Rússia soviética. A Lyudmila Olitskaya, ela nasceu em 1943, e numa entrevista ela diz que com 10 anos a época stalinista para ela se resumia aos sussurros dos adultos e à relutância deles em conversar sobre coisas importantes na frente das crianças. E ela continua dizendo que as crianças são muito sensíveis ao estado de ânimo dos adultos. E o sentimento de medo que eles experimentavam foi transferido para eles, independentemente se eles entendiam o que estava acontecendo ou não, eles sentiam medo. Então, a partir dessa experiência dela, o que ela diz é que ela quer escrever para manter essas memórias vivas para ela mesma, não tanto para os outros. Ela diz que tem a memória muito ruim e precisa escrever para lembrar. E aí no livro, essas duas meninas gêmeas, a Vitória e a Gaiané, são o oposto uma da outra. A Vitória, ela é muito enérgica, ela gosta de andar de velocípede, de jogar bola com os meninos. No livro é dito que ela é uma narradora de contos de fadas adulterados.
A Gaiané é o contrário dela, ela é uma criança muito quieta, muito observadora e muito medrosa também. A Vitória se diverte enganando a irmã o tempo todo e pregando peças na irmã, a ponto de que várias vezes ela se apresenta com o nome da irmã e a irmã fica se sentindo traída e roubada. O trecho que eu vou mostrar agora é um trecho que me marcou muito, e de onde veio esse nome Tudo que é Escuro e Inquietante, que eu acho que tem muito a ver com tudo que eu já falei aqui, que é o momento em que a Gaiané está escondida, porque a Vitória diz para ela, os ciganos chegaram na cidade, e a Vitória diz para ela que os ciganos roubam pessoas, roubam crianças. Isso é uma invenção, um dos contos de fada adulterados da Vitória. E ela convence a irmã de que o que ela tem que fazer é se esconder num galpão de lenha para que os ciganos não roubem ela Gaiané. Então, ela fica ali escondida nesse galpão de lenha. E aí, o que eu vou ler para vocês agora, um trecho do livro, é o que ela sente escondida no galpão de lenha. Um trecho um pouquinho mais longo. Enfiada pela irmã na penumbra sufocante do galpão, Gaiané, no começo, meio que cochilou. Mas ao sair do cochilo, com um movimento oculto perto das têmporas, de repente se descobriu em um lugar completamente desconhecido. Traços amarelados de fogo cortavam o espaço em todas as direções, como se ela estivesse encerrada em uma jaula fosforescente, balançando de leve na escuridão marrom e cinzenta. A pobre Gaiané teve a impressão de que já tinha sido roubada de algum jeito sobrenatural, junto com o galpão, a pilha de lenha redonda de bétula, o barril, a velha cama de ferro empinada e um monte de instrumentos de jardinagem que ninguém mais utilizara após a morte do avô. E roubada de forma cruel, junto com o tempo, que se esticava como um elástico frouxo, perdendo o fim e o começo. E esse movimento, que passava ligeiramente pela sua têmpora, também tinha relação com o fato de o tempo normal ter se dissipado e ido para algum lugar, enquanto esse novo tempo se movia junto com ela em um nauseante círculo invertido. É até pior do que ser roubada, pensou Gaiané. Me esqueceram em um lugar horrível. A pontinha do nariz entorpeceu de pavor, formiguinhas de gelo percorreram-lhe a espinha e um turbilhão escuro lentamente ergueu-a, rodopiou-a, levando-a tão fundo que ela achou que estava morrendo. Gaiané, Gaiané, chamava-a de longe uma voz alta e rutilante, parecida com a da avó. Mas ela entendia que quem a chamava não era a avó, nem mesmo uma cigana transformada na avó, mas outra coisa, ainda mais apavorante e desumana. Gaiané, saia! Ela ouviu o sussurro insistente da irmã. Os ciganos foram embora. Foram embora. A vovó está te procurando. O lugar pavoroso converteu-se no galpão. Raios estreitos de luz penetravam pelas frestas entre as tábuas, e tudo ficou muito simples e feliz na dátia de Kratovo. A avó, com vestido azul de ervilhas, já estava entrando no galpão para finalmente encontrar a neta perdida. E Gaiané, voltando a si lentamente, espantou-se com a pequenez e a graça daquele mundo, em comparação com a falta de limites e a imensidão que a recobria lá, no galpão de lenha, no começo do verão em seu 7º ano de vida. A partir daquele dia, de que Gaiané se lembrava tão bem, e que Vitória esqueceria completamente, despertou em Gaiané uma sensibilidade para tudo que fosse escuro e inquietante. Era uma sensação especial de escuridão, que ela experimentava até ao abrir a porta do guarda-roupa. Lá nas trevas, onde faltava a luz, havia outra coisa, algo não expresso em palavras, e que tinha se revelado para ela no breu do galpão de lenha. Mesmo a escuridão pequena e aconchegante que se formava quando deslizava a tampa do seu estojo suscitava suspeitas. Experimentava uma sensação similar, ainda que vaga, ao se aproximar da mãe doente,
a doença materna também se apresentava como um coágulo de trevas. E ela poderia até delimitar a região da cabeça, do pescoço e do peito, onde sentia que a escuridão se concentrava. Acho muito impressionante essa passagem. Quando eu li a primeira vez, e eu releio muitas vezes, ela me marcou muito, porque eu me reconheci muito nela. Eu, de repente, encontrei forma para uma coisa que eu sempre senti, que veio na minha infância e que eu acho que às vezes volta em alguns momentos ali. Eu acho incrível como ela descreve essa escuridão que às vezes se anuncia até quando ela abre a tampa do estojo e vê ali um breuzinho, um coágulo de trevas. Eu sinto muito isso, por exemplo, quando eu estou pegando o metrô e olho para o trilho do trem. Tem alguns lugares, alguns pontos em que parece que existe esse sinal, essa fresta do presente, para voltar para a Rosa Monteiro, citada pelo Leonardo. Em que se anuncia alguma outra coisa, em que a imobilidade das coisas não está tão certa assim. E a gente não costuma olhar para isso porque não é só interessante e atraente, é também assustador. E eu acho que nesse lugar, se tornar adulto é um alívio. Tem muito da vida adulta que é realmente um alívio. A gente respira fundo e fala, ufa, é possível viver, porque eu acho que na infância existe algo insuportável mesmo. Existe algo que a gente não dá conta, e essa falta de possibilidade de dar conta é exaustiva, é esgotante. É uma experiência que eu acho que a gente não aguentaria ter durante a vida inteira, do jeito como a gente vive, pelo menos. Então existe algo na vida adulta, em adquirir o hábito, que é também muito reconfortante e importante para a gente continuar aqui em relação. Mas é esse meio do caminho mesmo, de entender o quanto o hábito pode ser um alívio, o quanto ele pode ser uma prisão. E eu acho que, para mim, escrever é conseguir me manter nesse meio do caminho, nessa balança em que o hábito ainda não se tornou uma prisão, em que algo dessa urgência que vem com tanta força, tanta potência na infância, se mantenha, mas não tanto a ponto de eu não conseguir fazer mais nada. Existe a vertigem, mas essa vertigem também precisa ser domada, mas até que ponto? E acho que isso é algo que eu sempre me pergunto. Até que ponto a gente vai domar essa vertigem? Até que ponto a gente vai domesticar nossos animais e nossos animais internos também, né? Esses animais que continuam aqui em algum lugar e que às vezes aparecem, mas o quanto a gente vai domar e domesticar e castrar e engaiolar esses animais, e o quanto a gente vai permitir que eles apareçam, que eles sejam também selvagens, que eles sejam também livres dessas relações egóticas, interhumanas, como diz o Bruno Schultz. Eu queria terminar contando que a Gaiané se coloca no esconderijo, e nesse esconderijo é que ela percebe o tempo como um elástico frouxo. E pensando nesse esconderijo, eu me lembrei que minha irmã, quando eu era muito pequena, eu tenho uma irmã muito mais nova que eu, então eu vi minha irmã crescendo. Ela ainda não sabia ler nem escrever, ela devia ter uns 4 anos no máximo. Ela olhava para as palavras escritas e chamava essas palavras de escreverijos. Eu sempre me lembro disso. Para mim tem algo aí realmente de uma percepção que só uma criança tem, uma criança que ainda não sabe ler, mas que vê as palavras e se interessa por elas e sabe que tem alguma coisa ali que todo mundo está vendo, mas ela não, e entende que existe um esconderijo aí também nas palavras, e que esse elástico frouxo do tempo, que é sentido dentro de um esconderijo, talvez esteja nesses escreverijos que a gente se acostuma e não percebe o quanto eles escondem coisas dentro deles. A Gaiané, uma das brincadeiras que ela gosta de fazer, é uma brincadeira que é muito comum na Rússia, que são os sekrietiki, acho que é assim que pronuncia, espero que seja. São os segredinhos. Ela abre um buraco na terra
coloca ali várias coisinhas, papéis de bala, folhas, flores, embalagens de bombom, e cobre tudo com um pedaço de vidro e depois cobre com terra de novo. É uma coisa que se fazia ou se faz até hoje em algumas regiões da Rússia. E eu gosto de pensar nessa brincadeira, é também uma coisa que é dita no livro, porque eu acho que escrever é algo parecido com isso. Fazer esses pequenos segredinhos escondidos, que são memoriais, que depois talvez a gente volte a achar, como a Luísa achou, esse segredinho que ela contou para si mesma aos 12 anos, que no futuro voltam e a gente se depara conosco, se depara com alguma coisa que a gente queria sussurrar para o futuro, e aí de repente o futuro e o passado deixam de ser algo tão diferente assim, uma coisa da outra, como para as crianças quando falam ontem e querem dizer amanhã. De repente ontem e amanhã não são tão diferentes assim, a gente que convencionou que seja. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Helena. Desde 2007, eu coordeno um grupo na Unicamp que se chama Autobiografia Depois de Freud. Então, depois de 20 anos, quase era para eu estar preparada para conversar com vocês. Mas eu só vou encenar a sua epígrafe, Luísa, porque você colocou, né, Lê, da infância entre o hábito e o abalo. Estou no abalo, então eu vou tentar articular alguma coisa aqui, falar como eu ouvi, né? E eu acho que como que vocês disseram, né? Fizeram um caminho até o meu coração. É difícil ouvir com o coração, gente, não é simples. Então, Luísa, eu acho que você colocou, né, a mesa chama Correr o Risco, você colocou a autobiografia em risco de tradução e a tradução em risco autobiográfico, em mais de um tempo, em mais de uma língua. A sua epígrafe, né, da Robin Myers, me lançou numa imagem da Iene Sixto no Riso da Medusa, em que ela fala assim: é muito difícil para uma mulher tomar a palavra, decidir, né? E quando ela fala, ela lança, né, a sua voz e o seu corpo no vazio. E isso não é, digamos, eu acho que isso não pode ser um problema, né? Eu acho que isso pode dar, né, a dimensão justamente da gente se manter em mais de uma língua, em mais de um tempo, que eu acho que a questão do tempo foi, né, entrecruzou a fala de vocês duas, né, e em mais de um gênero, né. Ainda bem que a Leda trouxe o Proust, para não ficar parecendo só uma intromissão da coordenadora, né, que vive debruçada sobre esses livros, sobre esse começo, né. O Benjamin diz que o Proust não cabe nas nossas mãos porque ele é autobiografia, ele é ensaio, ele é teoria, ele é literatura, né. Por quê? Porque ele está lendo um livro inconsciente, né, que ele porta e que cada um de nós portamos, né? Que esse livro se metamorfoseia em mãe, em gato, em lembrança de infância, né? E aí eu recorro a uma imagem do Proust, que a Sixu também tem uma verdadeira obsessão e a qual ela sempre retorna, que é essa criança que brinca sobre as ruínas, né? Também tem aí uma, digamos, sempre esse elástico frouxo do tempo, né, Leda? Porque tem, né, tanto o Proust tentando ler e inventar uma língua literária para essa criança que brinca como as ruínas, como aquilo que eu concordo com Deleuze, essa obra é toda orientada para o futuro, né? Então a própria infância, como essa que está nesse elástico frouxo, né, Leda, né, Luísa? Eu acho que vocês trouxeram, foi muito forte a questão temporal para vocês, né? E eu acho também, né, que essas duas mulheres aqui diante de mim,
Elas rasuraram, né, a epopeia dos guerreiros para correr o risco de escrever, né, com as onomatopeias, escutando as onomatopeias, né, que é o uau, miau, né, enfim, esse russo que você tenta dizer e não sabe muito bem como, que a gente está sempre despreparado na língua e na língua do outro. Né. E aí eu me lembrei também da Shoshana Felma, que ela diz, né, Shoshana, até onde eu sei, ela não escreveu ficção, mas ela diz que mesmo o trabalho teórico dela é uma autobiografia, como se a autobiografia fosse um gênero mesmo para as mulheres articularem assim, mais de uma língua e mais de um tempo. Né? Eu acho que aí tem a autobiografia, né, Leila, do cavalinho, da mãe, em tradução, né? De outras escritas, né? Eu acho que é muito presente, né, Luísa, quando você vai revisitar para traduzir esse escrito, né, você precisa, de alguma maneira, de ressuscitar todas essas vozes que você foi trazendo para a gente. Queria te ouvir um pouco também, né, o quanto você precisa de muitas vozes para fazer esse retorno, né, e você disse de um impulso lúdico. Queria te ouvir também, né, esse seu momento de escrita que faz com que você faça esse impulso lúdico de revisitar e traduzir aquilo que já é tradução, pensando no Proust, né? Uma escrita é sempre tradução de algo sem que isso estabeleça um tempo cronológico. Leda, eu também, né, lembrei da Cixous, quando num livro dela, ela fala assim, enfant, l'enfant, enfim, o infante. Se demora a chegar no infante, né? O infante não está dado, eu acho que tem um retorno, né, à criança, e através da morte do Isidoro, e a Cixous, de alguma maneira, em muitos livros, ela está entre dois lutos, o do pai, que ela perde aos 10 anos, e de um filho que ela perde ainda bebê. Ela diz que a morte do pai, ela pode sublimar. Então, por exemplo, o pai se torna aquele coral lá da canção de Ariel da Tempestade, mas a morte do filho não. E eu acho que a morte do gato também não. Então, a minha pergunta, que eu acho que não tem resposta, mas eu vou só compartilhar com você, é que talvez se trate de um luto impossível, o luto da criança e o luto de um animal. Né? Mas como você está fazendo borda aí, né? Com o Proust, com o Schuss, com a Ludmilla, em torno da morte do Isidoro, é uma borda, mas eu acho que talvez não seja possível fazer o luto de uma criança e de um animal, desses infants. Né? E aí também penso nessa questão da temporalidade, né? Então a minha questão para você, assim, como correr o risco do luto de quem não fala, né? De um bebê, de uma criança, de um animal. E eu me lembrei que a gente demora muito tempo, né, para chegar no animal, na criança. Eu me lembrei que a última conferência do Derrida se chama justamente o animal que logo sou, ou que logo sigo. E ele vai dizer que nós não, estou me incluindo, mas vocês, e Virginia Woolf, Helene Cixous, Marguerite Duras, são animais autobiográficos. E só para continuar homenageando a memória do Isidoro, eu fiquei pensando também numa frase da Ruth Kluger, em Paisagens da Memória, que ela diz assim, se como mulher eu não posso rezar o Kadish, eu escrevo poemas. Então, se como mulher, né, eu não posso escrever o Kadish, rezar o Kadish, eu escrevo uma autobiografia, animal autobiográfico que nós mulheres somos. Então, eu só posso agradecer muito a vocês e vou abrir para questões e vocês comentem aí. E me desculpa mesmo, eu só pude escutar vocês com os meus recursos, para não ficar no profundo abalo que a fala de vocês me causou. Assim. Então, eu tive que recorrer aos meus velhos amigos para escutar vocês. Obrigada. Estão me ouvindo? Obrigada, Flávia.
Bom, eu acho que para mim ouvir que a escuta foi com o coração, assim, para mim tá bom. É a escuta que a gente, né, muitas vezes quer e não tem, né? Você falou dessa coisa de falar com as muitas vozes, né? Quando eu comecei a compor esse texto, a primeira coisa que eu escrevi é não sei bem o que eu quero dizer. Depois isso saiu, né? Porque eu tinha uma confiança de que eu ia acabar dizendo alguma coisa. Mas eu não sabia bem o que. E eu acho que eu acabei descobrindo, ao reler essa voz que eu, de alguma forma, achei muito normativa, uma criança normativa, digamos assim, com muita, querendo ser caixa de banco, né? Assim, a coisa mais certinha, né? Carimbos e números que eu fui surpreendida pelo fato de que essa voz, né, que a Leda falou, né, de esticar esse elástico para o presente, criar essa fresta, né, que elimina o hábito, né, que são esses momentos proporcionados pelo luto, né, que quando a gente se depara com essa isso é muito tempo da infância, né? Essa falta de borda, né? Uma vez minha mãe falou, pensa na vertigem que é você não ter compromissos, nem marcadores, nem... A criança está solta, então nós adultos vamos dando esses contornos, né? Vamos tratando de fazer isso. E ao mesmo tempo, chega um determinado momento, a gente se ressente de ter feito isso demais, né? Porque aí vem toda a coisa das instituições, das escolas, aquilo que cria borda demais. Criamos demais, né, contornos rígidos. E o que eu descobri falando com a Laura Wittner, né, a Silvia Molloy e o Ocar, e que me surpreendeu, foi a errância da minha mãe, né? Entre a rigidez dessa criança e a voz errante da minha mãe, eu descobri essa infância, né? É como se fosse um pouco ao contrário, né? Como se eu tivesse ficado criança agora, com 15 anos. Como esses tempos se embaralham, né? Como se tivesse uma torção aí muito louca, como se eu tivesse sido, como diz a Ana Cristina César, uma criança envelhecida. E aí, não à toa, eu virei escritora, né? Ou não à toa, talvez por isso, né? Por um retorno um reconhecimento dessa errância. Ao mesmo tempo, tem um giro aí, né? Porque a Flávia falou da Superfície dos Dias, que é esse ensaio que eu acabei de escrever, né? Que ele propõe uma escrita que é ancorada no presente, no cotidiano e não é no hábito, é para romper o hábito, é a percepção do cotidiano para ver o que é extraordinário nesse cotidiano, né? Mas que de alguma forma é um retorno à ancoragem, né? Numa outra volta do parafuso, né? Então, o que me proporcionou, e aí eu agradeço essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, que foi um trajeto de leitura, né? Que o texto não é o texto é todas essas vozes que nos acompanham e com as quais a gente lê o texto. Uma autobiografia da leitura, o que vocês duas fizeram. Isso, tem mais a ver com a leitura do que... Da leitura. Exatamente. Eu senti muito forte, nesse sentido foi muito... Barthes estava ali, né? Com essa coisa de levantar a cabeça enquanto se lê
e ser inundado por uma série de coisas, né? E aí eu estava falando da memória, e a memória estando no presente, né? Por isso que eu trouxe essa imagem, aí eu descobri esse cartão postal da minha mãe, né? E aí várias coisas, porque na autobiografia eu digo que eu morava no 3º andar, e eu assim, será mesmo? Sei lá, porque eu não lembro de muitas coisas que eu narro. É um documento como uma foto, né? E aí eu fui ver esse cartão postal e tá lá, 302. Eu morava no 3º andar, eu precisei de um documento para dizer que a minha memória era mesmo uma memória. Enfim, acho que por enquanto. É difícil falar mais. É difícil responder qualquer uma das perguntas que você fez. Mas eu queria dizer que você pediu desculpa quando você terminou de falar e, pelo contrário, obrigada pela escuta e pelos comentários que você fez, porque, no final das contas, eu estava um pouco nervosa quando eu comecei a falar, porque é difícil falar de verdade quando a gente está nesse lugar, né? E eu achei que só faria sentido estar aqui assim. Então eu fico muito feliz de saber que a escuta também foi essa, e eu sinto que foi mesmo, porque foi uma coisa que me veio ontem mesmo. Eu falei, não, eu acho que eu preciso falar do Isidoro. E essa percepção foi maior do que qualquer coisa que eu tivesse preparado, ou que eu tivesse me preparando para fazer. Porque, como você falou, isso se impõe, que eu acho que você estava falando da Hélène Cixous, da relação dela com esse luto do bebê, enfim, essas coisas elas se impõem pra gente mais do que, não é uma coisa que a gente escolhe, a gente tem que fazer, e eu acho que encontros como esse são uma oportunidade mesmo da gente olhar de verdade para as coisas que estão se impondo e mobilizar essas coisas e pensar sobre elas e trazer, compartilhar também, porque são experiências que não são vividas sozinhas, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe do que se trata. É uma solidão que é compartilhada, e tem uma coisa bonita no luto, como você perguntou, como fazer o luto de um animal, de um bebê, de alguém que não houve essa conversa nesse nível das palavras. Eu acho que tem alguma coisa que não se assimila mesmo e que muda a vida para sempre. A sensação que eu tenho é essa, tem uma virada aí, que alguma coisa se transforma completamente. Eu estava lendo a Rosa Monteiro ontem à noite e ela diz, a gente não supera, a gente se reinventa. Mas existe alguma coisa de uma dor muito solitária. Por outro lado, eu acho que o jeito de lidar com a dor, a possibilidade de suportar a dor é compartilhando essa dor também. E compartilhar, é muito difícil de compartilhar, mas ao mesmo tempo o fato de saber que tem outras pessoas sentindo essa dor já causa algum alívio, alguma possibilidade de levar a dor no tempo. E além disso, esses trechos que eu fui trazendo aqui são também uma maneira de compartilhar, escrever e ler. Eu acho que é uma forma, eu sempre penso que os escritores são muito generosos, são seres generosos, porque existe algo de mostrar a experiência e de dar ferramentas no tempo para pessoas que eles não conhecem, que vão estar no futuro, depois que eles morrerem ali, entrando em contato com isso e trabalhando com as ferramentas que esses escritores encontraram. E essas ferramentas vão, como as formas vivas, né, vão evoluindo, não no sentido de progredindo, mas de se transformando. Essas ferramentas vão se transformando porque um escritor lê alguma coisa e, com as ferramentas do que ele encontrou nos livros, transforma isso em outra coisa. Então é uma transmissão lenta ao longo dos séculos, dos milênios. Eu acho isso das coisas mais valiosas, mais preciosas da vida, a gente poder ter essa longa conversa com pessoas que não estão mais aqui, mas que continuam ecoando. Então,
existe alguma coisa que realmente eu acho que não se assimila, e que bom que ela não vai ser assimilada, porque isso é o que nos faz vivos também. Mas o que a gente pode assimilar, acho que é essa possibilidade de compartilhar com alguém e com alguém algo que a gente vive e que é tão visceral, que é tão real e forte, difícil, enfim. Tá aberta. Então, vou falar como alguém que participou do experimento, me senti participando do experimento na escuta, assim. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, é muito bacana, né? E acho que é um agradecimento aos organizadores do evento, que ontem a gente terminou o dia com o cavalo, né? E hoje a gente abriu o dia e o cavalo estava aqui de novo, né? Assim, na imagem, depois na fala da Leda, né? Como que estou imaginando aqui que o cavalo deve ter muito a ver com a infância, né? De algum jeito, em algum lugar, deve ter muitas pontes aí que essa imagem, tudo que ele possa remeter, possa estar em diálogo. Mas eu fiquei, ouvindo as memórias, lembrei de uma memória de uma menina, num projeto que eu fui participar, na zona rural de Caruaru. Era um projeto, eu estava acompanhando um grupo de americanos e ingleses que estavam indo construir cisternas. E eu fui acompanhando esse grupo, eu estava só acompanhando, não podia participar da atividade em si, tinha que só acompanhar mesmo. E junto comigo, todas as crianças daquele lugar estavam ali acompanhando também, né, vendo quem eram aquelas pessoas, falavam uma língua completamente diferente, chegando. E curiosamente uma menina, ela pegou e ela foi anotando todas as palavras que eles falavam. E ela foi registrando essas palavras em inglês que eles iam falando. E depois ela foi buscando no celular dela o significado daquelas palavras, e no dia seguinte ela estava se comunicando quase fluentemente com eles, com aquelas palavras. Você me lembrou muito quando você falou desse lugar, né, do entre-lugar, né, quando você está entre duas línguas, né. Eu me lembrei muito dela, assim, desse exercício que ela estava se propondo a fazer, de estar nesse entre-lugar. E aí eu fiquei pensando na história das meninas russas, dessas memórias que você trouxe, né, de você menina, que tudo é memória, né? E que quando a gente vai essa frequência, achei tão bonito que você falou de frequentar a memória, né? De ter essa intimidade com a nossa própria memória. E como que e fiquei pensando se não é essa intimidade, essa frequência na memória que vai gerar que esse lugar da infância, que não é só da criança, né, mas o lugar da infância, pensando ela um pouco mais ampliado, não seria o agente de mobilidade do pensamento, né, que tira a gente dessa imobilidade do pensamento para ir evidenciando esse abrir de frestas no presente, né. E aí fiquei pensando, foram coisas que foram me passando aqui na cabeça a partir da fala de vocês. Bom, obrigada também. Eu me senti hoje também como ao final da mesa passada, né? Escutando a última mesa. Acho que como a Flávia se sentiu também. Tem certas falas, né, que acho que a resposta, né, fica muito desabilitada, né? E ontem eu fiquei pensando, eu estava com vontade de só voltar para casa, dormir, apaguei, e sonhar com uma bolha, um ponto, um cavalinho que corre, né? Assim, que estaria no sonho né, o retorno. Né? Hoje um pouco, acho que também vou sonhar com umas palavras e umas imagens. Mas essa cena dos esconderijos foi muito forte, né, nas duas falas. Eu anotei uma coisa aqui
ter que voltar a essa frase, né, que a Leda falou, a gente não aguentaria viver a infância a vida toda. Né? E acho que essa experiência do escondido, frequentar esse susto, de estar ali, né, no limiar do desaparecimento, né, do esquecimento, você esquecida, nunca mais vão me achar, você engolida por esse espaço. Né? E o outro susto que é ser descoberta. Né? Também é um susto, é uma experiência horrível. Enfim, o Benjamin vai descrever isso, né? A criança se escondendo, a criança escondida, né? Que a brincadeira é você ficar atrás da porta, ereta, vertical, assumindo as propriedades daquela matéria. É esse o truque, para que ninguém te ache, né? Para que você se distinga da porta, ali, parado, sem respirar. E o susto que é isso, né? Você se tornar inanimado, né? Matéria morta como a porta. Não morta, né? Acho que veio o Vinícius agora, né? E daí o grito, né? Quando você é descoberto, todo mundo grita, né? Quem é achado, quem achei, tem um susto também, né? De desencantar, né? Acho que a gente também, quando criança, tem aquela coisa assim, né? Se passar um vento, você vai ficar, não tem? Né? Você fica aqui, passar um vento, você vai ficar para sempre, né? Estátua, né? O que é essa experiência, né? Próxima do gato, do animal, da matéria inanimada, que o esconderijo concentra, né? E que não tem muita escapatória, porque é um susto ficar ali, é um susto também ser descoberto, né? Desaparecer e aparecer. Então, assim, gostei muito e fiquei pensando na imagem, né? De que tipo de esconderijo é a máscara do urso. Né? Esconderijo é esse, né? E aí, claro, eu lembrei, né, do livro maravilhoso da autora, que também não vou conseguir pronunciar, da Anastasia alguma coisa, né? Do livro Escute as Feras, né? Que também ela é engolida, né? Destroçada, né? E que também é um outro tipo de esconderijo ali. Foi outro tipo de associação que eu fui fazendo também com vocês. Nenhuma pergunta, mas só ponto de sensação. E eu acho, eu sei que é para vocês, gente, mas só porque eu Escute as Feras é um livro que me marcou muito, que tem todo um trabalho dela também de elaboração e de luto, né? Que ela vai fazendo esse luto dessa mordida do urso. Ela é uma antropóloga, né? E ela, em algum momento, ela diz, né? Bom, mas eu tenho que pensar, né? Que talvez eu que tenha ido lá devorar esse urso, né? Inclusive implica, né, essa espécie de mudança de ponto de vista, né? Não a antropóloga que vê o urso, mas criar o ponto de vista do urso no relato dela, né? Ela também é um animal autobiográfico, Natasha Martin, né? Qual era, como é o sobrenome? Natasha Martin. É o nome Essa que é mais difícil do que eu falei. é o nome. Eu acho que você deslocou. Você falou difícil. Não sei se eu tenho tanto o que dizer, depois de ouvir vocês, mas isso que você acabou de falar, Flávia, sobre isso de assumir a perspectiva do urso, são coisas que às vezes parece que são muito mentais, mas eu acho que realmente existe essas frestas que se abrem, aquilo que eu contei, da sensação que eu tive em relação à cidade, enquanto eu estava levando meu gato e percebendo que ele estava à beira da morte, e logo depois que ele morreu também, não era minha, era dele. Alguma coisa se abre mesmo, a perspectiva se cruza, e eu acho que são esses momentos em que a gente consegue entrar num registro mais amplo da existência. E lidar com isso é muito difícil também, não é simples. Eu acho que é isso que a Rosana estava falando, que por um lado é insuportável, e eu fico muito feliz de ser adulta hoje, de ter recursos, porque eu acho que é isso que você falou das bordas, né? Essa falta de bordas era difícil, eu não sabia o que fazer durante a infância. Parecia que a existência
é um tempo eterno, né? E a infância, ela dura esses 12, 13 anos, enfim, não sei a borda também onde ela termina, mas esse tempo é o tempo de escrever uma autobiografia, porque ele é muito longo, ele é mais longo do que qualquer ano que a gente, essas décadas que a gente vive na vida adulta, não se comparam a essa sensação temporal da infância, em que justamente a gente não tem essa medida, esse hábito, essa domesticação do tempo, então as coisas se estendem eternamente. Não é à toa que a gente diz tantas vezes para sempre quando a gente é criança, e a gente se interessa tanto por números, e eu lembro de ficar ali pensando no infinito. Sabe como? Até quando? Até quando? Até onde vai, qual o tamanho. É uma tentativa de dar limite que é exaustiva, e eu acho que a gente não fala tanto disso, né, quando a gente fala da infância, dessa experiência, desse lugar. Minhas memórias, acho que uma das minhas primeiras memórias é de estar escondida, olhando para os meus pais, de estar num esconderijo. Eu acho que tem algo aí mesmo dessa vontade de sumir, que às vezes volta na vida adulta. Ela volta, essa vontade de sumir, ou vontade de ser vista também, essa ambiguidade, mas a gente tem recurso. Isso eu acho um alívio mesmo, conquistar esses recursos. Mas é essa ambiguidade mesmo, de até que ponto esses recursos são, de fato, ferramentas para lidar com isso, e até que ponto eles são também um aprisionamento disso, a ponto da gente se alienar de nós mesmos, né, da própria vida. São coisas que acho que eu me debato todos os dias em relação a isso. E enquanto eu estiver me debatendo, eu acho melhor, porque se a gente deixa de se debater, aí que realmente o perigo está posto, né? A vida deixou de fazer sentido. Enfim, nem sei mais, estou indo aqui derivando, vou passar para você. Obrigada já. Tá. Então, obrigada, Vicente e Rosana. Tá dando uma microfonia? Eu desliguei aqui. Tá. Sobre essa questão, né, da menininha Caruaru adentrando o risco de outra língua, né? Eu acho que é sempre essa zona de instabilidade mesmo, né? Você falar de outro modo, e que é a infância, né? Você dizer pela primeira vez, adentrar a língua pela primeira vez. Na origem da língua tem alteridade, que é uma coisa que a Molloy fala, né? Que você não precisa ser bilíngue para sentir essa vertigem, que é dizer e dizer de novo, né? Você pode simplesmente falar uma língua e sentir isso, né? E eu acho que é um pouco aquela coisa da criança que gosta de brincar com o mar, né? Que é um pouco experimentar esse ir e vir, né? Essa coisa do que se esconde, do que se revela, né? E aí o lúdico, o frequentar a memória, eu pensei, porque a Flávia também falou, né? Fala um pouquinho disso, né? Como é que foi esse frequentar a memória, como o Ocar fala, né? Não é desencavar lembranças. Na minha autobiografia eu estava talvez desencavando lembranças, né? Eu estava justamente fazendo aquele processo de criar borda para mim, depois de muitas errâncias, né? A imagem do urso, eu estou ali exposta, né? Porque eu estou só de calcinha, aí o que é paradoxal, né? Eu estou com a máscara do urso e completamente exposta ao mesmo tempo, né? Que é uma coisa muito da criança, de só cobrir a cabeça, né? E achar que desapareceu, né? E eu nunca tinha pensado nisso, né? No esconderijo como uma espécie de suspensão desse desregramento infantil, né? Dessa coisa de que tudo pode, tudo é campo aberto, tudo, e que isso é o lúdico, né? Então,
voltar à memória, compor essas memórias que me vieram da minha mãe, a intervenção da minha mãe, o cartão postal dela, a própria imagem da infância, foram caquinhos de presentificação agora dessa história, né? Que olhar para esse texto me proporcionou. Então, de alguma forma, eu tentei ali, a partir da inspiração do que o Carl diz, fazer esse gesto lúdico de recomposição, né? Que não é criar uma história linear, é muito mais caleidoscópico e fragmentado do que linear, né? Então, eu acho que é engraçado que a gente pode... Por isso que eu trouxe a Adília, né? Essa coisa, esqueço-me da vida, que ela fala, não sei se eu escrevi. Isso acontece comigo muitas vezes, eu abro a gaveta, tenho ali um poema escrito, eu falo, será que eu escrevi isso? Às vezes é de outra pessoa que eu escrevi, e eu fico na dúvida, muito assim, gente, eu escrevi isso, que bonito. Aí eu me toco, quem sou eu? É de alguém, é de outra pessoa. Esqueço-me da minha vida. Você tem que esquecer para lembrar como a memória é de fato, que é por lampejos, né? Você tem que começar a desaprender a memória. Enquanto você está muito certo da memória, a coisa não acontece, né? Então... Proust fala, passado morto para mim não me interessa. Exatamente. Aquele que estava morto e vai ressuscitar, né? Exato. Ressurreição. Lembrar do presente, né? Essa é a alegria, lembrar no presente do que já passou, né? Por esses caquinhos, né? Claro. Recompomos 11h15 para a próxima mesa, o que você acha? Então, olha, mais uma vez, muito obrigada. E